Graça e paz a todos, boa noite. Estamos aqui, dando início aqui a essas 10 aulas. Nós iremos aprender muito sobre os fundamentos da vida cristã, amém? Para vocês que estão em casa, nós estamos iniciando hoje, agora, a nossa primeira aula sobre os fundamentos da vida cristã, amém? Vamos dar início, então, nessa aula 1. O tema da aula de hoje é o propósito original. O propósito original. Então, o que nós precisamos entender como igreja hoje, que Deus, ele teve uma vontade soberana para o homem. Amém? E essa vontade nasceu no coração dele antes de tudo existir, lá na eternidade. E nós só temos na Bíblia 2 capítulos perfeitos, que como podemos dizer assim, né? Que é o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2. Por que nós falamos que são capítulos perfeitos ali? Porque nesses capítulos não existe o pecado. E nós sabemos que o maior problema, aliás, foi o maior problema para a humanidade, o pecado ter entrado na raça humana, né? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus que resolveu o problema. Então, para nós entendermos qual é a vontade para nós hoje, para nós que aceitamos a Jesus, para nós que estamos no caminho do Senhor, nós precisamos entender qual foi o propósito original. Amém? Qual foi o propósito original? Então, vamos ver aqui. Nós listamos aqui 6 condições de Adão antes do pecado. Podemos listar aqui pureza, autoridade, comunhão com Deus, prosperidade, eternidade, liberdade / livre-arbítrio. Então, nós podemos ver aqui tudo aquilo que Adão desfrutava lá no Éden antes do pecado. E por que nós precisamos entender isso? Porque essa é a vontade de Deus para nós hoje. Claro que hoje, após o pecado ter entrado na raça humana, é impossível viver em pureza e inocência, mas Deus nos chama para viver em santidade, né? Deus tem uma vontade para nós, para que nós possamos viver em autoridade. Nós vamos aprender isso mais à frente. E Deus nos chama também hoje para viver em comunhão com Deus. 4º ponto, Deus quer que nós vivamos em prosperidade. Nós vamos aprender, né, o que é prosperidade. 5, eternidade. A Bíblia fala, né, em Eclesiastes capítulo 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E nós podemos enxergar também na Bíblia que o maior benefício do sacrifício de Cristo foi nos dar a oportunidade de viver eternamente. Por quê? Nós vamos ver mais à frente que podemos ver que existe 3 tipos de vidas, né? A vida física, né? A vida natural, a vida espiritual e a vida eterna. Assim também existe 3 tipos de mortes, como nós vemos na Bíblia, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que aí será a condenação eterna. Então, basicamente, o que nós precisamos entender? Que antes do pecado, nós vamos ver aqui na próxima tela aqui, né? Nós vamos entender que antes do pecado, eu escrevi que o homem vivia com seu espírito vivo, o homem tinha uma alma que expressava a glória de Deus, e o homem, Adão, tinha um corpo totalmente sarado. Nós vamos ver isso aí na próxima tela. Vamos passar aqui para frente.
olha aqui, eu escrevi aqui para vocês entenderem. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos seres tridimensionais, né? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, para nós entendermos tudo isso que aconteceu, nós precisamos entender qual era a condição do homem antes do pecado e qual foi a condição do homem depois do pecado e qual é a condição nossa agora, depois que nós aceitamos a Cristo. Amém? Está todo mundo entendendo aí? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso aqui, ó. Espírito, alma e corpo. A sequência correta, como diz na Bíblia, não é corpo, alma e espírito, mas sim espírito, alma e corpo. Então, antes do pecado, Adão tinha um espírito vivo. O que significa isso? Quando nós falamos que Adão tinha um espírito vivo, quer dizer que Adão ele era vivo espiritualmente falando. A Bíblia fala que Deus é espírito. Então Deus não é carne, Deus não é alma, Deus é espírito. E o que significa isso? Significa que nós só podemos tocar a Deus através do nosso espírito. Então, aí, baseado nisso, nós entendemos a necessidade que todos têm de nascer de novo. Por quê? Porque nós vamos ver mais à frente que após o pecado de Adão, o espírito dele morreu. E o que significa a morte do espírito de Adão? Significa que ele perdeu a condição de comunicar com Deus. Vocês estão comigo? Amém? Para nós entendermos isso, sobre a questão do espírito, é fácil nós compreendermos o seguinte. Eu faço uma pergunta para vocês. É possível um cachorro comunicar com um pato? Não. É possível? Não é possível um cachorro comunicar com um pato. É possível um gato comunicar com a galinha? Não. Por que que eles não conseguem se comunicar? É simples, porque eles são de naturezas diferentes. Então, um cachorro só pode comunicar com outro cachorro. Por quê? Porque eles são de naturezas semelhantes. Então, baseado nisso, nós podemos entender por que Adão, antes do pecado, tinha comunhão com Deus. E a Bíblia fala que Deus visitava o jardim todos os dias à tarde. Por quê? Porque Adão tinha um espírito, vivo, com a mesma natureza de Deus, com a mesma essência de Deus. Assim, ele podia se comunicar com Deus. Então, é baseado nisso que nós entendemos essa parte, o espírito vivo. Adão, antes do pecado, ele possuía uma alma que expressava a glória de Deus. Por que Deus criou a alma? Porque toda essa composição aqui, foi criada por Deus. Como que nós discernimos, o que é a alma em nós? Através da alma. Quando nós nos sentimos tristes, nós sentimos na alma. Quando nós nos sentimos angustiados, é na alma, não é no corpo. Quando nós nos sentimos alegres também, é na alma. Quando nós sentimos a presença de Deus e aquilo nos enche, ali o que está acontecendo? A nossa alma ela está transbordando. Então, quando Deus criou a alma, quando que aconteceu? Vocês lembram que quando Deus criou, Adão, fez Adão, aliás, do pó, montou ali o boneco e não tinha vida naquele boneco, naquele homem de barro, não tinha vida, era só um boneco, era só ali, Deus fez ele,
né? E o que aconteceu depois? A Bíblia fala que Deus assoprou nas narinas de Adão. Aí a Bíblia fala que Adão passou a ser alma vivente. O que Deus fez? Deus colocou no homem algo que tinha nele, que tem nele. Então, é baseado nisso que nós entendemos a questão da eternidade. Por que o homem, ele sempre vai viver, um homem que não busca a Deus, né? Quando eu falo homem, me refiro a homem e mulher. Por que o homem sempre ele vai estar buscando algo, né? E nunca vai se satisfazer se ele não se encontrar com Cristo? Por quê? Porque existe algo dentro dele que é da mesma essência de Deus. Então, com isso, só o próprio Deus, só o próprio Criador pode satisfazer ele. Então, a alma foi criada por Deus para expressar a glória de Deus. Tem muita gente que bate na alma, né? Porque a minha alma, ela oscila. Realmente ela oscila, irmãos, mas uma alma, estando na liderança do Espírito, nós vamos ter uma alma abençoada, uma alma curada. Então, para que Deus criou a alma? Para expressar a glória de Deus. Corpo. Adão, antes do pecado, ele não tinha doença, tá, irmãos? Doença, todas essas moléstias, a questão do envelhecimento, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 6 que o Senhor falou, meu espírito não vai habitar para sempre no homem, né? Ele vai viver somente até 120 anos. Então, por que as pessoas morrem, né? Por que as pessoas morrem? Porque esse corpo, que depois do pecado, ele entrou numa condição de maldição. A Bíblia fala que nós viemos do pó, e do pó nós vamos retornar, mas quando a Bíblia fala assim, ela se refere ao corpo, né? Uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela não morre. A Bíblia fala que ela dorme, né? Ela está viva com Deus. O corpo, é claro que esse corpo aqui ele não vai chegar ou no arrebatamento, ou na velhice, ou na morte, ele vai acabar. Mas o nosso espírito, né, por causa de Cristo, hoje está vivo. Então, é interessante nós entendermos isso aqui, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então, Adão, ele não tinha dor. Adão não sofria de doença antes do pecado, né? Sempre eu tenho que referir isso. Adão, ele não sentiu o corpo cansado, aquele negócio, não. Ele até, irmãos, um fato interessante, não sei se algum de vocês sabem, né? Mas o homem, ele não usa todo o seu cérebro em toda a sua plenitude. Se eu não me engano, não sei se é 10% no máximo que, né, que uma pessoa usa, né? O QI, não é isso, Gustavo? Então, isso por quê? Por causa do pecado. Mas Adão usava o cérebro dele na sua totalidade. Por quê? Porque Adão, ele era perfeito. Não tinha problema nenhum, né? Até a terra. Por que hoje nós temos catástrofes? Né? Palavra complicada. Por que nós temos todas essas coisas? Tempestade, tornado, tsunami. Tudo isso aí vem por causa do resultado do pecado. Nós vemos isso claramente lá em Romanos 8, que toda criação ela geme. A Bíblia fala que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, todas essas coisas, essa seca, deserto, né? Antes do pecado, a terra era perfeita. Não tinha desequilíbrio natural. Lá no Jardim do Éden era um lugar perfeito. Ainda mais sabendo que Deus andava lá, né, Gustavo? Então, antes de nós conhecermos o plano de Deus, né, que foi cumprido em Jesus, nós precisamos entender qual era a condição de Adão, né? Repetindo, ele tinha um espírito vivo, uma alma que expressava
a glória de Deus, manifestava a glória de Deus, e um corpo 100% sarado. Agora, você que encontrou com Jesus, você tem a oportunidade de tomar posse disso aqui. Amém? Essas aulas aqui, nós temos qual é o nosso propósito? Se você não nasceu de novo, o propósito dessas aulas aqui é conduzir vocês a nascerem de novo. O que acontece pós novo nascimento? Nós recebemos luz no nosso espírito. Aí nós podemos falar com Deus. Amém? Tá todo mundo entendendo? Então, e depois do pecado? Né? Tá aqui também, né? Espírito, alma, corpo. Nós precisamos entender essa condição aqui. Por quê? Se nós não entendermos quão grande foi o problema que o pecado trouxe ao mundo, né? Se nós não entendermos assim, quão grande foi essa problemática toda que o pecado trouxe, nós nunca iremos valorizar o sacrifício de Cristo. Então nós precisamos entender o que aconteceu. Então nós sabemos que Adão pecou. Vou pedir o Gustavo para abrir texto lá em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Pode ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso. Então, esse texto que o Gustavo leu relata precisamente, né, o momento quando o homem caiu. Quando nós falamos essa expressão, o homem caiu, se referindo ao pecado. Então, o que aconteceu pós-queda? Vocês lembram no quadro anterior? Toda aquela condição de Adão no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, todo aquele lugar espiritual, toda aquela perfeição da terra, de tudo, do corpo dele, aquilo ali acabou. E aí, nós vamos ver agora o que aconteceu, né, no mundo espiritual, na terra, o que aconteceu, quais foram, né, o resultado, o malefício do pecado de Adão. Então, vamos ver aqui rapidamente isso aqui. O que aconteceu com o espírito de Adão quando ele pecou? O espírito de Adão se tornou morto. Aí vocês lembram que eu referi que Adão só comunicava com Deus porque ele tinha a mesma natureza de Deus. Ele tinha o seu espírito vivo, né? Ele tinha o seu espírito que tinha a mesma essência de Deus. Aí, aquele espírito morreu. Então, a parte de Adão que se comunicava com Deus, ela sofreu um dano terrível, né? Apagou o espírito dele. E na alma, o que aconteceu? E nós precisamos entender, irmãos, que tudo o que aconteceu com Adão, pós-queda, acontece com a gente. Então nós vamos ver mais à frente que todo homem, né, toda mulher, ele já nasce morto espiritualmente. Porque nós fizemos alguma coisa? Não. Foi por causa do pecado de Adão. Nós vamos ver. Por causa da ofensa de um
Todos morreram. Mas também nós vamos ver depois que, por causa da obediência de um, todos podem receber a vida. Ok? Então, o que aconteceu com a alma de Adão? Passou a estar sujeita a sentir medo, tristeza, aflição, angústia. Então, por que o ser humano sente isso, tem esses sentimentos? Né? Angústia, ansiedade, medo, né? Quão ruim é o medo, né? A gente é muito ruim ter medo de algo, né? Ter medo do futuro, ter medo disso, daquilo. Tudo isso são frutos do pecado, né? Que nós herdamos essa condição lá de Adão. Então hoje a nossa alma está sujeita a sentir medo, tristeza, aflição, angústia e todas essas doenças da alma, né? Dizem que a doença do século é a depressão. Isso tudo é fruto do pecado lá de Adão. Amém? Está todo mundo entendendo? O que aconteceu com o corpo de Adão? Sujeito a sofrer com doenças e todo tipo de moléstias. Ainda está sujeito a estar, né? Faltou aqui, está condenado a voltar ao pó, né, o corpo. Então, depois que Adão... E quando nós falamos que Adão morreu, né, após o pecado, que o pecado levou Adão à morte, não quer dizer que ele morreu fisicamente. A Bíblia fala ainda que Adão viveu mais de 800 anos. Só que ele viveu nessa condição aqui, um espírito morto, perdeu o contato com Deus, uma alma sujeita ao medo, angústia, aflição, tristeza, todas essas moléstias, e com certeza começou a aparecer, né? Doenças no corpo, né? Moléstias, coisas, corpo cansado, tudo isso. Então, essa foi a condição de Adão após o pecado. O Gustavo vai ler Romanos 5,12 e Romanos 6,23. Para nós terminarmos aqui essa segunda aula. Romanos 6,23. Pode ler. 5,12. Depois o 6,23. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pode ler Romanos 6,23. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por esses textos, né? Então, o que nós precisamos entender? Romanos 5,12. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem sabe quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado, a morte. Então, o que nós precisamos entender é que todos, branco, moreno, todos os povos, rico, pobre, feio, bonito, toda a raça humana, todo homem, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, com isso receber a vida de Deus. Por quê? Porque toda a raça humana, todo homem que nasce, né, mulher, ele nasce morto espiritualmente, né, herdando toda essa maldição que o pecado trouxe ao mundo. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o que nós herdamos, a nossa herança de Cristo, ela é infinitamente maior do que a herança herdada por Adão. Amém? Por mais que nós temos amanhã cedo, nós iremos viver, né,
coisas ruins que Adão trouxe a nós, mas nós temos a oportunidade de viver coisas boas, né? Bênçãos que Jesus trouxe para nós. Então, basicamente, nessa segunda aula, nós precisamos entender isso. E eu meditando sobre esse texto, sobre esse assunto, né? A queda do homem, eu pensava algo e que eu quero compartilhar com vocês. O maior malefício que o pecado trouxe à raça humana foi a morte eterna. O que é a morte eterna? Quando eu meditava sobre esse texto, eu pensava, graças a Deus que Deus nos amou e enviou Jesus para nos salvar. Mas eu fiquei pensando assim, se Deus não tivesse decidido nos salvar, hoje nós estaríamos aqui, mas condenados eternamente. Já pensou nessa condição? O que é isso? O que é morte eterna? É não ter mais solução, não ter mais chance. Isso é terrível, né? E nós precisamos compreender isso. A Bíblia fala que Jesus, ele pagou a nossa dívida. Quando Adão pecou, ele nos fez herdar uma dívida impagável. Que dívida é essa? O pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, nós merecíamos a morte eterna. Mas por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, ele preparou, né, criou uma maneira de nos resgatar, de nos salvar dessa condenação. Agora, nós podemos ter oportunidade se nós permanecermos até o fim. Nós vamos ver nas aulas posteriores, tá? Que a salvação não é simplesmente uma escolha, um ato de um dia à noite, não. A salvação, ela é um processo, nós temos aprendido isso. Então, há um princípio da salvação para nós herdarmos a vida eterna, que é a perseverança na fé em Cristo. Então, basicamente, nessas aulas, nós vemos isso, né? Antes do pecado, Adão tinha um espírito vivo, uma alma que expressava a glória de Deus e um corpo sarado. Após a queda, após o pecado, Adão teve o seu espírito morto, né? Sua alma passou a estar sujeita a sentir todos esses males, né? E o corpo dele passou a estar condenado, né? A morrer. Se não tivesse ocorrido o pecado, Adão não ia morrer, né? Ele ia viver eternamente. Nós também, não existia essa questão da morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, basicamente, nós precisamos entender isso. Escrevi aqui, o pecado de Adão trouxe muitos malefícios para a raça humana. O pior deles foi a condenação eterna. Só para você entender e já terminar essa aula, nós listamos aqui 7 malefícios que o pecado trouxe à raça humana. Primeiro, a morte espiritual, nós já falamos, o espírito morto. A morte física, está descrito lá em Gênesis 3,19. A morte eterna, descrito lá em Apocalipse 20,14. Quarto, dores e enfermidades, está fundamentado em Salmo 32,3. Quinto, miséria e desordem natural, né? Nós já falamos sobre isso, né? Que não era para ter tsunamis, essas coisas, tempestade, esse desequilíbrio na natureza. Tudo isso é reflexo do pecado. E por que o mundo só vai de mal a pior falando na questão de natureza, né? Os rios secando, todo esse desequilíbrio. Nós tivemos um ano muito diferente, esse ano de 2020, né? Eu me lembro que
não sei qual mês que foi, mas aqui na nossa região não era comum fazer frio nesse mês. E fez. Se eu não me engano, foi o mês de agosto. Então, assim, o clima está todo desregulado. A natureza está toda desregulada. Por causa do quê? Por causa do pecado. O que mais outros malefícios que o pecado trouxe? A escravidão espiritual. Essa talvez é um dos piores malefícios, né? Quando o pecado prende a vida de uma pessoa. E 7, malefício, a contaminação da raça humana. Romanos 3:23 diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus.